Passei 40 anos como auditor forense, caçando criminosos de colarinho branco, mas o meu genro só viu um velho frágil que ele podia explorar. Ele se mudou para minha casa, fez um jogo psicológico com minha filha e tentou envenenar meu chocolate quente, tudo para roubar minhas economias enquanto eu dormia. Ele não sabia que eu tinha trocado os comprimidos, instalado câmeras escondidas e preparado uma armadilha de alta velocidade na gaveta que ele tanto queria. Em vez de uma vítima indefesa, ele encontrou um profissional aposentado que transformou o quarto de hóspedes em uma cela de detenção para a polícia. Antes de eu mostrar a filmagem dele caindo na armadilha, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, se inscreva no canal se você adora ver um vigarista se dando mal. A celebração em questão era o jantar do meu aniversário de 68 anos no The Prime Rib, no centro de Atlanta, um lugar onde a iluminação era fraca, mas os preços do cardápio eram brilhantes o suficiente para causar palpitações. Minha filha, Kendra, estava sentada à minha frente, radiante em um vestido azul, mas seus olhos tinham uma tensão que aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Ao lado dela estava Marcus, seu marido há 3 anos, usando um terno que cintilava sob os lustres e um relógio que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro. Então, Isaiah, disse Marcus, recostando-se na cabine de couro com um copo de uísque de $50 na mão. Você pensou mais um pouco sobre a venda daquele seu mausoléu? Cortei cuidadosamente um pedaço do meu bife, demorando para mastigar e engolir antes de responder. É uma casa vitoriana, Marcus, não um mausoléu. E não, eu não pensei. Marcus riu, balançando a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa, e disse, qual é? São quase 400 metros quadrados para um homem só. A manutenção sozinha deve estar acabando com sua aposentadoria. Notei Kendra se mexer desconfortável na cadeira, e ela disse suavemente, o papai se vira muito bem, ele ama aquela casa. Marcus acenou com a mão, dispensando o comentário, com o gelo em seu copo tilintando contra o cristal. Amor não paga as contas de aquecimento, querida. Eu só estou dizendo, Isaiah, na sua idade, você deveria estar procurando instalações de vida assistida, lugares onde cozinham para você e garantem que você não caia da escada. O mercado está aquecido, poderíamos vender aquele lugar por uma fortuna, investir o dinheiro para você e te colocar em um lugar seguro. Limpei minha boca com o guardanapo de linho e respondi. Tenho 68 anos, Marcus, não 98. Ainda corro 8 quilômetros por semana e certamente sei administrar minhas próprias contas de aquecimento. Mas, obrigado pela sua preocupação. O garçom chegou para encher nossos copos de água, interrompendo Marcus antes que ele pudesse retrucar. Observei meu genro atentamente. Ele estava vibrando com uma energia estranha naquela noite. Sua perna balançava debaixo da mesa, fazendo os talheres tremerem levemente. Ele checava o telefone a cada 3 minutos, virando-o para olhar a tela antes de virá-lo de volta. Para um homem que afirmava estar fechando negócios milionários em criptomoedas, ele parecia muito com um homem esperando por uma sentença de prisão. Sabe, continuou Marcus, ignorando a deixa social para mudar de assunto. Tenho um amigo que administra uma comunidade sênior de alto padrão em Buckhead, coisa de primeira linha. Se liquidarmos seus bens agora, poderíamos conseguir a suíte da cobertura para você. Kendra colocou a mão no braço dele. Querido, pare. É o aniversário do papai. Não vamos falar sobre vender a casa dele. Marcus puxou o braço, disfarçando o movimento como se fosse pegar sua bebida. Só estou pensando no legado da família. Temos que ser práticos sobre essas coisas. Os valores imobiliários flutuam. É melhor sacar o dinheiro enquanto o ferro está quente. Tomei um gole de água. A ironia era grossa o suficiente para cortar com uma faca de carne. Marcus Thorne, um homem que nunca possuiu um imóvel na vida, me dando lição sobre patrimônio imobiliário. Ele dirigia uma BMW alugada, usava ternos alugados e morava em um condomínio alugado no centro que custava 3 vezes o que deveria. Ele era tudo fachada e nenhuma profundidade.
um folheto brilhante para um produto que não existia. Vamos pedir a sobremesa, disse Kendra, com a voz um pouco animada demais. Eles têm aquela torta de chocolate que você ama, pai. Sorri para ela. Isso parece maravilhoso, querida. Comemos a sobremesa em relativo silêncio, embora Marcos continuasse batendo os dedos na mesa, um ritmo caótico que irritava meus nervos. Quando o garçom finalmente trouxe a conta, Marcos a pegou com um floreio teatral. É por minha conta, ele anunciou, com a voz estrondosa. Nada além do melhor para o patriarca. Ele puxou um cartão de metal preto e pesado da carteira. Era um daqueles cartões exclusivos apenas para convidados, que supostamente sinalizam riqueza ilimitada. Ele o jogou na bandeja sem nem olhar o total. Observei o garçom se afastar. Observei Marcos ajeitar a gravata e sorrir, um sorriso que não chegava aos olhos. Observei o garçom parar na estação do terminal perto da cozinha. Observei ele passar o cartão. Observei ele pausar, franzir a testa e passar novamente. Então eu o vi pegar o telefone. Meu estômago apertou. Não porque eu estivesse preocupado com a conta, mas porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Passei 40 anos como auditor forense para grandes seguradoras. Eu conhecia a linguagem corporal do fracasso financeiro, melhor do que conhecia meu próprio rosto no espelho. O garçom voltou. Andando devagar, ele se inclinou para Marcos, mantendo a voz baixa e discreta. Senhor, sinto muito, mas o cartão foi recusado. O ar na mesa desapareceu, e Kendra suspirou baixinho. Marcos ficou de um tom de vermelho que contrastava com o couro bordô da cabine. Isso é impossível, ele retrucou, com a voz falhando. Passe de novo. É uma conta ilimitada. Eu passei, senhor, 2 vezes. O sistema está me dando um código de erro específico. Marcos se levantou, derrubando o guardanapo no chão. Sua máquina está quebrada, ou talvez sua internet tenha caído. Você sabe quem eu sou? Você sabe quanto dinheiro passa por essa conta diariamente? Sente-se, Marcos, eu disse, mantendo minha voz nivelada. As pessoas estão olhando. Não me importo se olhem, sibilou Marcos, embora tenha se sentado novamente. Ele puxou outro cartão, um dourado desta vez. Tente este aqui. E diga ao seu gerente que quer um desconto pelo constrangimento. O garçom pegou o cartão dourado e se retirou. Marcos riu nervosamente olhando para Kendra. Esses bancos, disse ele, os algoritmos de fraude deles são muito sensíveis. Provavelmente movimentei muitas criptomoedas esta manhã e isso acionou um congelamento. Acontece o tempo todo com indivíduos de alto patrimônio líquido. Kendra assentiu, parecendo aliviada. Ah, isso faz sentido. Deve ser irritante. Não disse nada. Apenas observei o garçom. Ele passou o cartão dourado. Ele pausou. Ele balançou a cabeça, começou a caminhar de volta para nossa mesa e desta vez ele não parecia apologético. Ele parecia cansado. Senhor, disse o garçom, colocando o cartão de volta na mesa, recusado também. O senhor gostaria de usar outra forma de pagamento? Marcos parecia ter levado um soco na garganta. Ele abriu a carteira, olhando para dentro como se esperasse que dinheiro se materializasse magicamente, mas estava vazia. O silêncio se estendeu, agonizante e pesado. Coloquei a mão no bolso de trás e puxei minha carteira de couro surrada. Retirei 3 notas novinhas de $100 e as coloquei na mesa. Isso deve cobrir, eu disse ao garçom. Fique com o troco. Não, disse Marcos, tentando pegar o dinheiro. Isaia, guarde isso, eu pago, só preciso ligar para meu gerente, é uma falha técnica. Está resolvido, eu disse firmemente, sinalizando para o garçom pegar o dinheiro. Feliz aniversário para mim. Saímos do restaurante em uma nuvem de tensão estranha. Marcos resmungava sobre funcionários de banco incompetentes e processar a operadora do cartão, enquanto Kendra pedia desculpas silenciosamente com os olhos. Mas enquanto esperávamos o manobrista trazer o carro deles, pensei no que eu tinha visto na tela do terminal do garçom quando ele passou o primeiro cartão.
Marcos achava que eu era apenas um velho com visão ruim, mas eu tinha visto o reflexo na divisória de vidro atrás da estação do garçom. Eu vi o código que piscou no sistema. Não era um alerta de fraude, não era um erro do sistema. Era o código 51. No mundo bancário, código 51 não significa uma conta congelada ou uma falha técnica. Significa fundos insuficientes. Significa que a conta não está apenas vazia, é um poço seco. Marcus Thorne, o homem que queria vender minha casa e administrar meus bens, não conseguia comprar um jantar de carne. Enquanto ele dava uma gorjeta ao manobrista com uma nota de $1 amassada que encontrou no bolso, percebi que algo perigoso estava vindo em minha direção. Um homem com um ego daquele tamanho e uma conta bancária tão vazia é como um rato encurralado. Ele morde qualquer coisa para sobreviver. A viagem de volta para minha casa foi sufocante, preenchida por aquele tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer discussão. Quando Marcos encostou sua BMW alugada na minha entrada, os faróis varreram a varanda, iluminando os detalhes vitorianos que ele tanto desprezava. Para ele, era apenas uma pilha velha de madeira esperando para ser transformada em dinheiro, mas para mim eram 40 anos de história, pagos com sangue, suor e longas noites caçando ladrões de terno. Kendra me acompanhou até a porta, segurando meu braço com força. "Sinto muito por hoje à noite, pai", ela sussurrou, olhando para o carro onde Marcos mantinha o motor ligado. "Ele está sob tanta pressão no trabalho, os mercados estão voláteis, sabe?" Dei um tapinha na mão dela, sentindo os tremores que ela tentava esconder. "Está tudo bem, querida. Vá para casa. Descanse um pouco." Destranquei a pesada porta de carvalho e entrei, ouvindo os passos dela voltando para o carro. Mas em vez de trancar a porta e subir para dormir, movi-me rapidamente pelo saguão até meu escritório na frente da casa. Não acendi as luzes. Eu conhecia cada tábua daquela casa de cor e navegava na escuridão com a facilidade de um homem que passou metade da vida trabalhando nas sombras. Fui até a janela saliente que dava para a entrada e abri as cortinas de veludo apenas uma fresta. Lá fora, a cena que se desenrolava era exatamente o que eu esperava, mas ainda assim fez meu sangue gelar. Kendra estava no banco do passageiro, olhando para frente, mas Marcos não estava no carro. Ele estava parado perto do porta-malas, andando de um lado para o outro sob a luz pálida do poste. Ele estava com o telefone pressionado no ouvido e mesmo através do vidro duplo eu podia ver o desespero em sua linguagem corporal. Ele não estava falando com um representante de atendimento ao cliente do banco. Você não agita os braços e implora para um algoritmo de banco às 10 da noite. Ele estava discutindo com um ser humano e, a julgar pela maneira como passava a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, ele estava perdendo a discussão. Observei-o parar de andar e virar-se para minha casa. Ele olhou para as janelas do segundo andar, escaneando a estrutura escura. Não era um olhar de afeto familiar ou mesmo curiosidade. Era o olhar de um homem faminto encarando a vitrine de uma padaria. Ele estava calculando a metragem quadrada. Ele estava estimando o valor. Ele estava mentalmente arrancando a fiação de cobre das paredes. Ele chutou o pneu da BMW, um movimento violento e repentino que fez Kendra pular no banco do passageiro. Então, ele se recompôs, abotoou o paletó e entrou no carro. Assim que as lanternas traseiras desapareceram na rua, deixei a cortina cair de volta no lugar. Um pai normal poderia ter ido para a cama, esperando que seu genro resolvesse sua fase difícil. Um pai normal poderia ter escolhido acreditar nas mentiras sobre contas congeladas e algoritmos sensíveis. Mas eu não era um pai normal. Eu era um homem que colocou gente na cadeia exatamente pelo tipo de farsa que Marcos tinha feito no jantar. Sentei-me à minha pesada mesa de mogno e peguei a linha fixa segura que eu mantinha especificamente para momentos como este. Não me preocupei com a lista de contatos do celular. Disquei o número de memória, uma sequência de dígitos que eu não usava há 2 anos, mas que nunca esqueceria. O telefone tocou 4 vezes antes de uma voz rouca atender.
Vance, você sabe que é quase meia-noite. Olá, Julian, eu disse suavemente. Espero que não esteja dormindo no serviço. Julian era um investigador particular que costumava trabalhar para o departamento. Ele tinha acesso a bancos de dados que faziam relatórios de crédito parecerem livros de colorir para crianças. Se o dinheiro tivesse se movido, se escondido ou desaparecido em qualquer lugar dos Estados Unidos, Julian encontraria o rastro de papel. Preciso de uma varredura profunda, eu disse, cortando as amenidades. Autopsia financeira completa. Ativos, passivos, linhas de crédito, contas fantasmas. Quero saber tudo. Julian suspirou, o som de um isqueiro clicando ao fundo. Quem é o alvo? Marcus Thorne, respondi. Meu genro. Houve uma pausa na linha. O silêncio pesado e carregado de um profissional que sabe que trabalhos em família são sempre os mais complicados. Ele está com problemas, Isaiah. Ele tentou pagar o jantar hoje à noite com um cartão preto que deu um código 50 e um eu disse. E 10 minutos atrás, ele olhou para minha casa como se quisesse liquidá-la como sucata. Código 51. Julian soltou um assobio baixo. Isso não é apenas quebrado, isso é terra arrasada. Qual é o suposto esquema dele? Negociação de criptomoedas, investimentos de alta frequência, as palavras da moda de sempre. Certo, disse Julian, mudando a voz para o modo de trabalho. Vou rodar as verificações padrão esta noite, mas se ele estiver nadando em águas escuras, pode levar 24 horas para encontrar os corpos. Você quer o relatório leve ou a verdade nua e crua? Quero cada segredo sujo que ele já tentou enterrar, eu disse a ele. E Julian, verifique dívidas de jogo. Verifique empréstimos privados de juros altos, pela maneira como ele estava tremendo no jantar. Isso não é apenas sobre um investimento ruim. Ele está com medo de alguém. Vou cuidar disso. Cuidado, Vance. Família desesperada é o pior tipo de inimigo. Desliguei o telefone e fiquei sentado no escuro por um longo tempo. A casa se acomodou ao meu redor, a madeira velha gemendo no ar frio da noite. Marcus tinha chamado minha casa de mausoléu, um lugar para os mortos, mas ele estava errado. Esta casa era uma fortaleza. Era o meu santuário. E agora, pela primeira vez em anos, senti o zumbido familiar da adrenalina em minhas veias. Meu genro tinha declarado guerra contra mim esta noite, mesmo que ele ainda não soubesse. Ele achava que era o tubarão na água, mas tinha esquecido que o oceano está cheio de coisas muito mais antigas e muito mais perigosas do que ele. Levantei-me e tranquei a porta do escritório. A investigação havia começado. 3 dias depois, o telefonema que eu esperava finalmente chegou, embora a desculpa tenha sido mais criativa do que eu imaginava. Era uma manhã de terça-feira. Aquele tipo de dia cinzento e chuvoso que faz os ossos velhos doerem, e eu estava sentado à mesa da cozinha, bebericando uma xícara de café preto. Quando o nome de Kendra piscou na minha tela, deixei tocar 2 vezes antes de atender, me preparando para o pânico que eu sabia que estaria do outro lado. Pai, ela chorava, com a voz grossa e trêmula. Desculpe ligar assim, mas temos uma emergência. Temos que sair do condomínio. Agora mesmo. Coloquei minha xícara de café na mesa, mantendo minha voz calma e firme. Calma, querida. O que aconteceu? Está todo mundo bem? É o prédio, ela soluçou. Marcos diz que encontraram mofo preto tóxico no sistema de ar-condicionado. Os inspetores acabaram de sair. Eles disseram que é perigoso, que não podemos respirar o ar aqui nem mais uma noite. Temos que desocupar imediatamente até que arranquem as paredes. Fechei os olhos por um breve segundo. Mofo preto tóxico. Era uma mentira brilhante. Explicava a saída repentina, a urgência e a falta de empacotamento visível. Era muito mais palatável do que admitir que o proprietário provavelmente tinha chegado com o xerife e uma ordem de despejo. A remoção de mofo leva semanas, às vezes meses, mas o despejo leva minutos. Tragam suas coisas para cá, eu disse, injetando a dose certa de preocupação paternal no meu tom. A casa é grande o suficiente. Vocês 2 podem ficar na suíte de hóspedes.
Apenas fiquem seguros e venham para casa. O alívio na voz dela foi de partir o coração. Obrigada, papai. Estamos carregando o carro agora. Estaremos aí em 1 hora. Eles chegaram num caminhão de mudança alugado, que era grande demais para uma estadia temporária devido a problemas de qualidade do ar. Se você está fugindo de esporos tóxicos, você pega uma mala e uma escova de dentes. Você não aluga um caminhão de 6 metros e empacota todo o seu jogo de sala de estar. Fiquei na varanda e observei eles estacionarem. Marcos pulou do banco do motorista parecendo frenético e agitado. Ele estava latindo ordens para Kendra, dizendo para ela ter cuidado com as caixas dele, gritando com ela quando ela tropeçou no pavimento molhado. Desci os degraus me arrastando, certificando-me de segurar o corrimão com as 2 mãos, adotando a postura de um homem cujas articulações estavam rígidas e não confiáveis. Eu precisava que Marcos me visse, não como o homem que costumava levantar o dobro do próprio peso no supino, mas como um obstáculo frágil que ele poderia facilmente pular. Manhã difícil, chamei, com a voz levemente rouca. Marcos mal olhou para mim. Pesadelo, Isaia. Pesadelo absoluto. O proprietário vai ouvir meus advogados. Negligência. É isso que é. Negligência criminosa. Ele empurrou uma caixa pesada nos meus braços, sem perguntar se eu conseguia segurá-la. Aqui, leve isso para dentro. Cuidado, é frágil. Peguei a caixa, permitindo que meus braços cedessem sob o peso antes de me firmar. Era pesada, livros ou eletrônicos. Carreguei-a para o saguão, observando enquanto eles descarregavam a vida deles no meu santuário. Eles trouxeram tudo. Máquinas de café expresso caras, tacos de golfe, bagagem de grife, uma televisão enorme que parecia absurda para uma estadia no quarto de hóspedes. Aquilo não era uma visita. Aquilo era uma invasão. Quando o caminhão estava vazio e Kendra estava lá em cima tentando encontrar espaço para o guarda-roupa deles, Marcos ficou no meu saguão, com as mãos nos quadris, examinando o espaço. Ele não estava olhando para a arquitetura ou para as fotos de família. Ele estava olhando para as fechaduras. Sabe, Isaia, disse ele, caminhando até a porta da frente e chacoalhando a maçaneta. Essa fechadura é uma piada. É praticamente um convite. Qualquer um com um cartão de crédito poderia abrir isso em 10 segundos. Fiquei perto da escada, apoiando-me pesadamente no corrimão. Me manteve seguro por 40 anos, Marcos. Nós temos a vigilância do bairro. Marcos bufou, um som de escárnio que ecoou no saguão de teto alto. Vigilância de bairro é para encontrar cães perdidos. Você precisa de segurança real, especialmente com a gente trazendo nossos objetos de valor para cá. Ele caminhou até o teclado do alarme montado na parede. Qual é o código para este sistema? Parece que é dos anos 90. É mais velho que isso, murmurei, coçando a cabeça como se tentasse recuperar uma memória distante. O código é... Bem, eu costumo mantê-lo anotado em algum lugar. Acho que é meu aniversário. Ou talvez o aniversário da Kendra. Eu não ligo muito mais. É muito complicado lembrar a sequência. Marcos virou-se para olhar para mim, e seus olhos eram predadores. Você não liga o alarme? Você mora sozinho em uma casa de 400 metros quadrados, cheia de antiguidades, e não arma o sistema? Eu esqueço, admiti, olhando para os meus sapatos. E o barulho de bip me confunde. Às vezes, eu disparo por acidente quando deixo o gato sair. É apenas um incômodo. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele, o tipo de sorriso que um lobo dá a uma ovelha manca. Isso é perigoso, Isaia. Muito perigoso. Mas não se preocupe. Eu vou assumir o controle da segurança enquanto estivermos aqui. Vou garantir que tudo esteja trancado bem firme. Você não terá que se preocupar em lembrar códigos nunca mais. Senti um calafrio que nada tinha a ver com o corredor cheio de correntes de ar. Ele estava estabelecendo controle. Ele estava se posicionando como o porteiro da minha casa. Ao declarar a segurança inadequada, ele estava se dando permissão para atualizar, alterar ou desativar
a ou terá, lá, conforme achasse conveniente. Obrigado, Marcos, eu disse, dando-lhe um sorriso fraco e grato. Isso tira um peso da minha mente. Tenho me sentido tão cansado ultimamente. É difícil acompanhar tudo. Ele caminhou até mim e deu um tapinha no meu ombro. Seu aperto um pouco firme demais, um pouco condescendente demais. Vamos cuidar de você, velho. Apenas descanse. Deixe-me lidar com o trabalho pesado. Observei-o caminhar para a sala de estar, instantaneamente criticando a colocação da minha televisão e a idade do meu roteador. Ele estava marcando seu território. Ele achava que tinha se mudado para uma fortaleza indefesa, ocupada por um rei senil. Ele não tinha ideia de que, no momento em que virou as costas, endireitei minha coluna e verifiquei o selo de violação na caixa que ele tinha me entregado. Entrei na cozinha para fazer chá, com a mente a mil. A história do mofo era lixo. A mobília significava que eles não tinham outro lugar para ir. E a obsessão dele com minhas fechaduras não era sobre manter intrusos fora. Era sobre controlar quem podia entrar. E, mais importante, garantir que ele conhecesse cada estratégia de saída. Enquanto a água fervia, olhei para o reflexo na janela. Eu vi um velho com ombros caídos, mas por dentro o auditor forense estava acordado e trabalhando. Marcus Thorne tinha acabado de mudar sua cena do crime para a minha casa e tinha convidado o investigador para assistir da primeira fila. Derramei o chá, minha mão tremendo apenas o suficiente para vender a atuação, e me preparei para o longo jogo. O inimigo estava dentro dos portões, mas ele tinha esquecido de verificar se o cavalo de Troia era, na verdade, uma armadilha. Na manhã seguinte, anunciei que precisava ir à farmácia buscar meus remédios para a pressão arterial. Marcos estava sentado à mesa da cozinha, ainda de pijama, encarando o laptop com a intensidade de um técnico de desarmamento de bombas. Ele mal me notou. Apenas deu um tchau distraído quando peguei minhas chaves. Kendra estava no chuveiro, o som da água correndo pelos canos velhos mascarando minha saída. Dirigi direto para o The Silver Skillet, na Rua 14, uma instituição de Atlanta onde as garçonetes te chamam de querido e as cabines de vinil não mudam desde 1970. Era o tipo de lugar onde você podia conversar sem ser ouvido por uma caixa de som inteligente ou um alpinista social curioso. Julian estava me esperando na cabine do fundo, bebericando um café preto e parecendo um homem que já viu demais o lado feio do mundo. Ele não sorriu quando deslizei para o banco oposto a ele. Ele simplesmente empurrou um envelope pardo grosso pela mesa de fórmica e o pacote ficou ali entre nós como uma arma carregada. Você não vai gostar disso, Isaiah disse Julian, com a voz rouca de anos fumando sem parar. É pior do que pensávamos, muito pior. Peguei o envelope, sentindo o peso do papel dentro. Me conte. Julian tomou um gole de café. Primeiro, o trabalho. Seu garoto Marcos não está empregado há 6 meses. Ele foi demitido daquela firma de investimentos boutique em abril. O motivo da rescisão foi listado como problemas de desempenho e violação de protocolos de conformidade. Ele estava negociando com dinheiro de clientes sem autorização. Eles não prestaram queixa porque não queriam má publicidade, então apenas o chutaram silenciosamente para fora. Senti um nó frio se formar no meu estômago. 6 meses. Ele acordava todas as manhãs, vestia um terno e beijava minha filha para se despedir por meio ano, fingindo ir para um trabalho que não existia. De onde está vindo o dinheiro? Perguntei, abrindo a pasta. Julian apontou para a segunda página do relatório. Ele liquidou o plano de aposentadoria. Ele estourou todos os cartões de crédito que conseguiu, e quando esses secaram, ele começou a pedir emprestado. Mas aqui está o golpe final, Isaiah. Ele não está investindo em criptomoedas. Quero dizer, ele diz às pessoas que está, mas o rastro forense mostra outra coisa completamente diferente. Olhei para os extratos bancários que Julian havia destacado em amarelo. Códigos de transação offshore.
Nomes de comerciantes estranhos que eu reconhecia dos meus antigos casos de fraude. Jogo online, sussurrei. Pôquer de apostas altas e apostas esportivas, confirmou Julian. A coisa da criptomoeda é apenas uma fachada. Soa sofisticado e volátil, então quando ele perde dinheiro, ele pode culpar o mercado. Mas a verdade é que ele é um jogador degenerado. Ele torrou quase $200 mil apenas no último ano. Encarei os números. A escala da decepção era impressionante. Ele tinha queimado a vida inteira deles, enquanto Kendra planejava o jantar de aniversário. Mas essa não é a parte assustadora. Julian se inclinou para mais perto, baixando a voz. A parte assustadora é a quem ele deve agora. Vê aquelas transferências no final? Aquelas para a firma de consultoria em Nova Jersey? Assenti. O grupo Checkmate. Isso não é uma firma de consultoria, disse Julian sombriamente. Isso é uma agência de cobrança para um tipo muito específico de credor. O tipo que não reporta aos serviços de crédito e não envia cartas educadas. Eles operam de um porão em Newark. Marcus deve $80 mil a eles. 80 mil. E os juros compostos semanalmente, Isaiah. Fiz algumas ligações para um contato na divisão de vícios. A conversa na rua é que o grupo Checkmate deu a ele um prazo. Eles querem um pagamento significativo até sexta-feira, ou vão enviar alguém aqui para cobrar pessoalmente. E eles não cobram com maletas. Eles cobram com tacos de beisebol. Fechei a pasta, minhas mãos tremendo levemente. Não de medo, mas de uma raiva tão quente que parecia que poderia derreter a mesa. Isso explicava tudo. O despejo repentino, a necessidade desesperada de vender minha casa, o código 51 no restaurante. Marcus não estava apenas quebrado. Ele era um homem morto caminhando e estava tentando usar minhas economias de vida para comprar sua sobrevivência. Ele os mudou para minha casa. Julian, eu disse calmamente. Ele trouxe esse perigo para minha porta. Ele está dormindo no corredor ao lado da minha filha, enquanto deve dinheiro a mafiosos. Julian olhou para mim com genuína simpatia. Ele está desesperado, Isaiah. Um homem desesperado faz qualquer coisa. Ele roubará da mãe, ele trairá a esposa, ele roubará o sogro. Você não é família para ele agora. Você é um cofrinho. Você é a única coisa entre ele e uma visita ao hospital. Coloquei a pasta de volta no envelope e a guardei dentro da minha jaqueta. Qual é o prazo? Julian checou o relógio. Minha fonte diz que o prazo é de 72 horas. Sexta-feira ao meio-dia. Se ele não transferir pelo menos 50 mil até lá, o tempo acaba. 72 horas. Era por isso que ele estava tão agressivo sobre as fechaduras. Era por isso que ele estava me interrogando sobre meus bens. Ele não tinha meses para me manipular para vender a casa. Ele precisava de dinheiro, líquido e indetectável, e precisava agora. Obrigado, Julian, eu disse, puxando minha carteira para pagá-lo. Julian colocou a mão sobre a minha. Tenha cuidado, Isaiah. Se ele souber que você sabe, pode entrar em pânico, e se esses cobradores aparecerem na sua casa procurando por ele, eles não terão a chance. Eu disse, me levantando, eu vou cuidar disso. Dirigi para a casa em transe, com a cidade passando como um borrão cinza e verde pela janela. As peças do quebra-cabeça haviam se encaixado, formando uma imagem de clareza aterrorizante. Marcus não era apenas um fracasso. Ele era um risco. Ele mentiu para Kendra por meses, drenou o futuro deles e agora estava tramando saquear meu passado para cobrir seus rastros. Quando entrei na garagem, vi Marcus na varanda da frente. Ele estava no telefone novamente, de costas para mim, com a mão cortando o ar em agitação. Ele parecia um homem parado na beira de um penhasco, esperando por um vento forte. Desliguei o carro e fiquei ali por um momento, respirando o cheiro de chuva e couro velho. Passei 40 anos pegando criminosos seguindo o rastro de papel. Eu sabia como eles pensavam. Eu sabia como eles justificavam seus crimes. Marcus estava dizendo a si mesmo que estava apenas pegando o dinheiro emprestado.
que ele ganharia de volta, que ele estava fazendo isso pela família, mas eu sabia a verdade. Não há honra no desespero, existe apenas sobrevivência. Verifiquei meu rosto no espelho retrovisor, suavizando a raiva e amaciando o olhar. Eu tinha que voltar para dentro e interpretar o papel. Eu tinha que ser o velho confuso e confiante, por apenas mais um pouco. Saí do carro e subi a entrada, deixando meu pé esquerdo arrastar apenas uma fração de centímetro. Ei, Isaiah, disse Marcos, girando assim que me aproximei. Ele forçou um sorriso que parecia uma careta. Pegou seus remédios, tudo certo? Dei um tapinha no bolso. Peguei, embora eu tenha esquecido onde estacionei o carro por um minuto. Envelhecer é um incômodo, Marcos. Ele relaxou visivelmente, a tensão em seus ombros caindo. Não se preocupe com isso. É por isso que estamos aqui, para te ajudar a acompanhar as coisas. Sorri de volta para ele, um sorriso doce e senil. Estou tão feliz que você está aqui, Marcos. Eu realmente estou. Passei por ele entrando na casa, apertando o envelope contra meu peito. Ele pensou que eu era um cordeiro agradecendo ao lobo pela companhia. Ele não tinha ideia de que eu era o açougueiro, afiando minha faca. O jantar daquela noite foi uma performance teatral de crueldade, projetada para desmantelar minha credibilidade peça por peça. Kendra tinha feito lasanha, sua comida de conforto, tentando trazer algum calor de volta para uma casa que parecia cada vez mais um campo de batalha. Sentamos na sala de jantar formal, o silêncio quebrado apenas pelo raspar dos talheres na porcelana e o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Marcos estava trabalhando duro para projetar a imagem do patriarca preocupado. Ele serviu uma taça de vinho para Kendra e cortou o pão dela, interpretando perfeitamente o papel de marido solidário. Então, ele voltou sua atenção para mim, com os olhos brilhando com uma inteligência fria e calculista. Isaiah, disse Marcos, pausando com o garfo a caminho da boca. Você lembrou de desligar o gás na lareira de hóspedes lá embaixo? Senti um cheiro engraçado quando passei pelo escritório mais cedo. Levantei os olhos do meu prato, mantendo minha expressão suave e confusa. Eu não uso a lareira de hóspedes há 3 anos, Marcos. A luz piloto está desligada desde que Kendra se mudou. Marcos franziu a testa, olhando para Kendra com preocupação exagerada. Isso é estranho. Eu poderia jurar que senti cheiro de gás. Talvez você tenha girado a válvula por engano? Sabe, pensando que era outra coisa? Mentes mais velhas podem se confundir com botões e mostradores. Senti Kendra ficar rígida ao meu lado. O papai sabe como a casa funciona, Marcos, disse ela, embora sua voz não tivesse convicção. Só estou dizendo... Amor, continuou Marcos, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Acidentes acontecem. Lembra ontem, quando ele esqueceu onde estacionou o carro? Só precisamos estar vigilantes. Eu odiaria que algo trágico acontecesse porque não estávamos prestando atenção. Tomei um gole lento de água. Ele era bom, eu tinha que admitir isso. Ele estava plantando sementes de dúvida na mente da minha filha, regando-as com falsa preocupação. Ele precisava que ela acreditasse que eu estava perdendo minhas faculdades. Dessa forma, quando ele me roubasse, ele poderia alegar que eu simplesmente tinha perdido o dinheiro ou dado a alguém em um acesso de demência. Alguns minutos depois, estendi a mão para o saleiro que sempre ficava à direita da minha peça central de mesa. Tinha sumido. Franzi a testa, tateando a toalha de mesa. Procurando algo? Perguntou Marcos, me observando de perto. O sal, eu disse. Ele está sempre bem aqui. Marcos balançou a cabeça com tristeza. Isaiah, você colocou o sal na geladeira. Eu vi você fazer isso quando estava pegando a manteiga. Pisquei, fingindo perplexidade. Eu fiz? Isso não parece comigo. Receio que sim, disse Marcos, levantando-se. Deixe-me pegar para você. Ele entrou na cozinha e voltou 10 segundos depois, segurando o saleiro de cristal. Estava frio ao toque. Viu? Bem ao lado do leite. Olhei para o saleiro, depois para Kendra. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de preocupação. Ela estava assistindo ao pai dela,
o homem que lhe ensinou a equilibrar um talão de cheques e trocar um pneu, aparentemente perdendo o controle da realidade. Sinto muito, murmurei, pegando o saleiro. Minha mente deve estar vagando hoje. Está tudo bem, pai, disse Kendra, estendendo a mão para apertar a minha. Você tem estado sob muito estresse com a gente se mudando. É mais do que estresse, amor, disse Marcos, sentando-se novamente. Precisamos ser realistas. Isso é um padrão. O carro, o gás, o sal. Coisas pequenas agora, mas e amanhã? E se ele esquecer de trancar as portas? E se ele deixar o fogão ligado? Baixei a cabeça, encarando minha lasanha. Eu precisava que eles pensassem que eu estava quebrado, mas precisei de cada gota da minha força de vontade para não estender a mão sobre a mesa e tirar aquele olhar presunçoso da cara dele. Eu sabia exatamente como o sal tinha ido parar na geladeira. Marcos tinha colocado lá enquanto eu lavava as mãos antes do jantar. Era uma tática clássica de gaslighting. Fazer a vítima questionar seus próprios sentidos, isolá-la, torná-la dependente do abusador para a realidade. Sabe, disse Marcos, girando seu vinho, meu amigo que dá o seminário sobre cuidados com idosos mencionou algo sobre procuração, apenas como uma rede de segurança. A sala ficou mortalmente silenciosa. Vi Kendra estremecer como se tivesse levado um tapa. Procuração? Perguntou ela, com a voz trêmula. Marcos, o papai está bem. Ele só cometeu um erro com o sal. Não é só o sal, Kendra disse Marcos, sua voz endurecendo. São as finanças também. Quero dizer, olhe para esta casa. Está caindo aos pedaços. Ele está sentado em uma mina de ouro de patrimônio, mas está vivendo como um pobre. Isso não é comportamento racional. Alguém precisa intervir e ajudá-lo a administrar seus bens antes que ele perca tudo. Apertei meu guardanapo debaixo da mesa até meus nós dos dedos ficarem brancos. Aí estava, o jogo final. Ele não queria apenas roubar meu cofre, ele queria controle legal sobre toda a minha vida. Ele queria assinar meu nome, vender minha casa e drenar minhas contas para pagar suas dívidas de jogo, tudo sob o pretexto de me proteger. Decidi dar a ele o que ele queria. Deixei meus ombros caírem, deixei um tremor entrar na minha mão enquanto eu levantava meu copo de água. Talvez eu disse, minha voz falhando apenas o suficiente. Talvez Marcos esteja certo, Kendra. Tenho me sentido tão confuso ultimamente. Os dias parecem se misturar. Eu só quero que todos estejam seguros. Marcos olhou para mim, e por uma fração de segundo vi o triunfo em seus olhos. Ele pensou que tinha me quebrado. Ele pensou que o leão estava desdentado. Podemos falar sobre os detalhes legais mais tarde, disse Marcos, com um tom magnânimo agora que sentia que tinha vencido. Por enquanto, vamos apenas focar em manter você confortável, Isaia. Eu cuidarei do trabalho pesado. Vou garantir que as contas sejam pagas e a casa esteja segura. Você apenas descanse. Pedi licença da mesa mais cedo, alegando dor de cabeça. Enquanto subia as escadas, ouvi os sussurros na sala de jantar. Ele está piorando rápido, dizia Marcos. Precisamos agir rápido, amor, para o próprio bem dele. Eu não queria ver um advogado. Marcos, Kendra sussurrou de volta, chorando. Parece que estamos tirando a vida dele. Estamos salvando a vida dele. Mentiu Marcos suavemente. Confie em mim. Cheguei ao topo da escada e caminhei pelo corredor até meu quarto. Fechei a porta e tranquei, recostando-me na madeira. Meu coração batia forte, não de medo, mas pelo esforço absoluto de conter minha fúria. Marcus Thorne tinha cometido um erro fatal naquela noite. Ele assumiu que, porque eu estava quieto, eu era fraco. Ele assumiu que, porque eu era velho, eu era estúpido. Ele queria brincar com minha sanidade? Tudo bem. Olhei para o relógio digital na minha mesa de cabeceira. Os números vermelhos brilhavam na escuridão. O prazo que Julian me contou estava se aproximando. Marcos estava ficando sem tempo, e o desespero torna os homens descuidados. Ele passou a noite tentando convencer minha filha de que eu estava perdendo a cabeça. Ele preparou o palco perfeitamente.
Se eu alegasse ver coisas, ouvir coisas, ou dissesse que alguém estava me roubando, ele diria a Kendra que era apenas mais uma alucinação. O sal na geladeira, o gás na lareira, tudo preparativos para desacreditar a única testemunha de seu crime. Mas ele esqueceu que uma testemunha não precisa que acreditem nela se ela tiver provas. Caminhei até minha cômoda e olhei para a gaveta onde guardava meus papéis importantes. A gaveta que Marcos estava cobiçando há dias. Abri e olhei para a pequena chave de latão presa com fita adesiva na parte inferior da borda, a chave do cofre. Amanhã eu a moveria. Amanhã eu começaria a construir a armadilha que o pegaria. Marcos queria ser o responsável pela minha segurança. Eu daria a ele um sistema de segurança que ele nunca esqueceria. Tirei a roupa e fui para a cama, mas não dormi. Fiquei deitado na escuridão, ouvindo a casa se acomodar, ouvindo o murmúrio de vozes lá embaixo. Eu não era a presa nesta casa. Eu era a aranha, e Marcos tinha acabado de caminhar para o centro da teia. Ele achava que estava fazendo jogo psicológico com um velho confuso. Ele estava prestes a descobrir que estava tentando incendiar uma casa feita de amianto. Deixe-o pensar que ganhou a batalha da mesa de jantar. A guerra estava apenas começando e eu tinha 40 anos de munição esperando nos bastidores. O sono era impossível. Fiquei na cama encarando o teto, observando as sombras do carvalho lá fora dançarem no gesso. O relógio digital marcava 2h14 da manhã, mas minha mente estava correndo maratonas. Cada rangido da casa velha soava como um alarme. Cada farfalhar do vento soava como uma ameaça. Passei 40 anos sintonizando meus ouvidos para a frequência da decepção, e esta noite as ondas de rádio estavam cheias de estática. Eu sabia que Marcos estava desesperado. Eu sabia que o grupo Checkmate estava se aproximando. Mas saber os fatos e sentir o perigo dormindo no corredor eram duas coisas muito diferentes. Então eu ouvi. Um baque suave vindo do andar de baixo. Não era a casa se acomodando. Eu sabia a diferença entre expansão térmica e o peso de um pé humano. Alguém estava na sala de estar. Sentei-me devagar, movendo-me centímetro a centímetro para manter as molas do colchão em silêncio. Balancei as pernas para fora da cama, meus pés descalços encontrando o chão frio de madeira. Não peguei meu roupão, não acendi o abajur. Eu era um fantasma em minha própria casa, movendo-me com uma fluidez que desmentia a performance arrastada que eu tinha feito no jantar. Arrastei-me até a porta do quarto, que eu tinha deixado aberta uma fração de polegada. Eu escutei o som de passos, para frente e para trás, passos pesados tentando ser leves, o ritmo frenético de um animal enjaulado. Então uma voz baixa e zangada subiu pelo poço da escada. Não, você me escuta. Eu não estou pedindo mais tempo. Estou dizendo que o dinheiro está chegando. Peguei meu telefone da mesa de cabeceira, meu polegar pairando sobre o aplicativo de gravador de voz. Deslizei para o corredor, mantendo-me perto da parede onde as tábuas do assoalho eram reforçadas e silenciosas. Fui até o topo do patamar, agachando-me nas sombras, fora da vista do saguão abaixo. Marcos estava andando em círculos na minha sala de estar. O luar da janela da sacada capturava sua silhueta. Ele segurava o telefone com um aperto de nós brancos, a outra mão passando pelo cabelo. Sexta-feira, meio-dia. Eu sei o prazo, ele sibilou no telefone. Pare de me ameaçar. Você acha que eu não sei com quem estou lidando? Apertei o botão vermelho de gravar na minha tela. O cronômetro começou a contar. 1 segundo, 2 segundos. Provas. Ele está totalmente fora de si, continuou Marcos, com a voz pingando desprezo. Você devia ter visto ele no jantar. O cara está perdendo as bolas de gude. Movi o saleiro 3 polegadas e ele quase chorou. Ele é mole. Ele é fraco. Ele está pronto para a colheita. Senti uma onda de calor no peito, mas forcei minha respiração a permanecer rasa e silenciosa. Deixe-o falar. Deixe-o cavar o buraco fundo o suficiente para se enterrar.
O cofre está no armário do quarto dele, disse Marcos, parando para olhar para o teto. Eu podia quase sentir os olhos dele perfurando o assoalho. Ele guarda tudo lá. Dinheiro, moedas de ouro. A escritura da casa provavelmente é uma fechadura manual antiga. Só preciso da chave e sei exatamente onde ele a esconde. Ele fez uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado. Não, ele não vai acordar. Vou me certificar disso. Vou esmagar alguns comprimidos na bebida dele amanhã à noite. Ele vai ficar apagado por 12 horas. Minha mão apertou ao redor do telefone. Ele estava planejando me drogar. Isso tinha cruzado a linha de roubo para a agressão. A voz do outro lado deve ter feito uma pergunta sobre o que aconteceria se as drogas falhassem, porque Marcos riu. Era um som frio e feio que não tinha humor algum. Se ele acordar? Perguntou Marcos, sua voz caindo uma oitava. Se ele acordar, o problema é dele. Eu tenho a Sig Sauer no meu porta-luvas. Meu sangue gelou. Uma arma. Ele tinha trazido uma arma para minha casa, para a casa onde sua esposa dormia. Não vou atirar nele a menos que precise, disse Marcos, andando novamente. Mas olhe para ele. Ele é frágil. Se ele acordar e vir um homem mascarado segurando uma peça, o coração dele provavelmente vai parar sozinho. Seria uma misericórdia, na verdade, causas naturais. Então, Kendra herda tudo imediatamente. E eu controlo a Kendra. Fechei os olhos, lutando contra a vontade de vomitar. Ele não estava apenas planejando um roubo. Ele estava considerando ativamente minha morte como uma solução conveniente para sua incompetência financeira. Ele via minha filha não como uma esposa para ser amada, mas como um ativo a ser gerenciado, um canal para o meu espólio. Não se preocupe com a esposa, disse Marcos com desdém. Ela é sem noção. Ela acha que sou a única coisa mantendo esta família unida. Quando ela perceber que o dinheiro acabou, estaremos na Costa Rica, ou eu terei inventado alguma história sobre investimentos ruins. Ela acredita no que eu disser. Eu já tinha ouvido o suficiente. Parei a gravação e salvei o arquivo, nomeando-o simplesmente Confissão. Marcos continuou a discutir no telefone, mas a luta tinha saído de sua voz. Ele parecia exausto, um homem tentando convencer a si mesmo de que seu castelo de cartas era na verdade uma fortaleza. Sexta-feira ao meio-dia, ele disse uma última vez. Você terá seu dinheiro. Apenas chame os cães de volta. Ele desligou. Ouvi ele suspirar, um longo e trêmulo suspiro na escuridão. Então ouvi ele se movendo em direção à cozinha, provavelmente para se servir de uma bebida e acalmar os nervos que estavam se desgastando nas bordas. Recuei para o meu quarto, movendo-me para trás com a mesma precisão silenciosa. Deslizei para dentro e fechei a porta até ficar apenas uma fresta fina como um fio de cabelo. Voltei para a cama e puxei a colcha até o queixo, mas eu estava tremendo. O jogo tinha mudado. Antes desta noite, Marcos era um ladrão e um mentiroso. Agora, ele era uma ameaça física. Ele tinha uma arma no carro e um plano para me drogar. Ele estava disposto a arriscar minha vida para salvar a própria pele. Fiquei ali no escuro, segurando meu telefone como uma tábua de salvação, e pensei em ligar para a polícia naquele momento. Eu tinha a gravação. Era o suficiente para uma acusação de conspiração. Mas se a polícia viesse agora, seria uma bagunça. Seria a palavra dele contra uma gravação que um advogado de defesa poderia argumentar que foi tirada de contexto. Marcos alegaria que estava interpretando um papel, ou escrevendo um roteiro, ou desabafando o estresse. Ele era um manipulador, e manipuladores são bons em escapar de situações difíceis. Não, eu precisava de mais. Eu precisava pegá-lo no ato, eu precisava que ele enfiasse a mão naquela gaveta e selasse seu destino com as próprias mãos. Mas eu também precisava sobreviver. Pensei na arma no porta-luvas dele. Pensei nos comprimidos que ele planejava colocar na minha bebida. Eu precisava ser mais esperto. Eu precisava ser mais rápido e, acima de tudo, eu precisava garantir que quando a armadilha se fechasse, ela o atingisse com tanta força que ele não conseguisse alcançar uma arma.
Encarei o ventilador de teto, observando as lâminas cortarem o ar estagnado. Marcos pensava que eu era um velho frágil que morreria de susto. Ele pensava que eu era um fantasma, assombrando minha própria vida. Amanhã à noite, ele iria conhecer o homem que eu costumava ser. O homem que arrombava portas para ganhar a vida, o homem que encarava vigaristas e sindicatos e não piscava. Marcus Thorne queria introduzir violência nesta equação. Tudo bem, eu apresentaria as consequências. Fechei os olhos, mas não dormi. Passei o resto da noite redesenhando a armadilha na minha cabeça. Glitter era bom, glitter era humilhante, mas para um homem com uma arma, eu precisava de algo mais. Eu precisava de uma distração tão avassaladora que ele esquecesse que sequer possuía uma arma. O sol começou a rastejar pelas cortinas, pintando o quarto em tons de cinza e azul. Ouvi os pássaros começarem seu coro matinal, alheios ao predador dormindo no quarto de hóspedes. Sentei-me e balancei as pernas para fora da cama. Era hora de ir à loja de ferragens. Era hora de ir para a guerra. Eu disse a eles que ia à farmácia buscar os mesmos comprimidos para dormir que Marcos esperava explorar. Era uma mentira que servia a dois propósitos. Me dava um motivo legítimo para sair de casa por uma hora e reforçava a narrativa de que eu era um velho cansado buscando esquecimento químico. Marcos praticamente me empurrou porta fora, sua prestatividade mascarando sua ansiedade para ter a casa só para ele, para seus preparativos finais. Dirigi até uma grande loja de materiais de construção nos arredores da cidade, evitando a loja local onde eu era cliente regular. Eu precisava de anonimato. Empurrei meu carrinho pelos corredores com a intensidade focada de um homem construindo uma bomba, embora meus materiais fossem perfeitamente legais. Primeiro encontrei o corredor de segurança pessoal e peguei um alarme de segurança pessoal, um pequeno dispositivo preto projetado para corredores e caminhantes assustarem agressores. A embalagem ostentava uma sirene de 130 decibéis, um som equivalente a um jato militar decolando de um porta-aviões. Era penetrante, desorientador, e exatamente o que eu precisava para paralisar um homem que poderia estar tentando pegar uma arma. Em seguida veio o sistema de entrega. Fui para a seção de artigos de festa, um desvio estranho para um homem com um rosto sombrio. Encontrei um canhão de confete acionado por mola, do tipo usado para revelações de gênero. Era simples, mecânico e confiável. Também peguei um cilindro de ar comprimido, geralmente usado para limpar teclados de computador para adicionar força à expulsão. Finalmente, a carga útil. Eu não queria glitter de artesanato padrão. Aquilo era muito grande, muito fácil de limpar. Fui para a seção de aditivos de tinta e encontrei um pote de flocos metálicos ultrafinos, usados para dar à pintura automotiva aquele acabamento profundo e cintilante. Era microscópico, grudava na pele e no tecido como um vírus. Uma vez que essa coisa tocasse em você, entrava nos seus poros. Ela se entrelaçava nas fibras das suas roupas, você podia esfregar por uma semana e ainda brilharia sob luzes de interrogatório. Comprei 3 potes, prata, ouro e um vermelho brilhante e condenatório. Minha última parada foi em uma loja de eletrônicos no shopping ao lado. Eu precisava de olhos no alvo. Comprei uma câmera babá de alta definição disfarçada de carregador de telefone USB. Ela tinha visão noturna, ativação por movimento e um microfone sensível o suficiente para captar um sussurro. Também comprei um gravador de áudio de backup, pequeno e magnético, apenas por precaução. De volta para casa, a casa estava vazia. Um bilhete no balcão dizia que tinham ido caminhar no parque. Perfeito, eu tinha 45 minutos. Fui direto para o meu quarto e tranquei a porta, sentei na minha escrivaninha e comecei a montagem. Esvaziei o canhão de confete daqueles círculos de papel azul inofensivos e enchi a câmara com o floco de metal automotivo. Misturei as cores, criando um pó denso e pesado que parecia quase metal de arma na luz fraca. Armar o gatilho exigiu precisão cirúrgica. Usei linha de pesca fina e translúcida.
Amarrei uma ponta no pino da sirene de 130 decibéis e a outra na parte de trás da estrutura da gaveta. Então posicionei o canhão de glitter, inclinei-o para cima em 45 graus, mirando exatamente onde o rosto de uma pessoa estaria se estivesse olhando para dentro da gaveta. O mecanismo era física simples. Quando a gaveta fosse puxada além da marca de 3 polegadas, a linha de pesca ficaria esticada. Ela puxaria o pino da sirene, disparando o grito ensurdecedor. Simultaneamente, uma linha secundária dispararia a mola do canhão, atirando a nuvem comprimida de poeira metálica diretamente para fora. Não era apenas uma pegadinha, era um ataque tático aos sentidos. O som induziria pânico imediato e exclusão auditiva. A nuvem de glitter cegaria o alvo temporariamente e o marcaria permanentemente. Se Marcos tivesse uma arma na mão, o choque provavelmente o faria largar lá, ou pelo menos hesitar o tempo suficiente para eu reagir. Prendi tudo com fita de velcro de força industrial, garantindo que nada chacoalhasse ou mudasse de lugar se a cômoda fosse esbarrada. Testei a tensão na linha de pesca 3 vezes, medindo a distância com uma régua. 3 polegadas de segurança. A 4ª polegada era a zona de detonação. Uma vez que a armadilha estava montada, voltei minha atenção para a vigilância. Pluguei a câmera do carregador USB na tomada da parede de frente para a cômoda. Parecia completamente inócuo, apenas um cubo branco padrão com um cabo de carregamento pendurado nele. Sincronizei com meu telefone e verifiquei o feed. O ângulo estava perfeito. Capturava a cômoda, a porta e o centro do quarto em resolução 4K nítida. Escondi o gravador de áudio de backup atrás da cabeceira da minha cama, ligando-o, dupla redundância. Na minha linha de trabalho, se você não tinha um backup, você não tinha um caso. Terminei exatamente quando ouvi a porta da frente abrir lá embaixo. Rapidamente varri alguns grãos perdidos de glitter. Verifiquei a gaveta uma última vez para garantir que parecia normal por fora e destranquei a porta do meu quarto. Desci as escadas segurando a sacola da farmácia, usando minha máscara de fadiga. Marcos e Kendra estavam na cozinha servindo água. Pareciam um casal feliz, corados da caminhada. Fez meu coração doer olhar para minha filha, sorrindo para um homem que planejava destruir o pai dela. "Você pegou seu remédio, pai?" perguntou Kendra, limpando o suor da testa. Levantei a sacola. Peguei. O farmacêutico disse que estes são muito mais fortes que os meus antigos. Ele me avisou que assim que eu tomar um, ficarei apagado por pelo menos 10 horas. Um coma numa garrafa, foi como ele chamou. Vi os olhos de Marcos se iluminarem. Foi uma reação sutil, uma leve dilatação das pupilas, um relaxamento da mandíbula. Ele estava esperando por essa confirmação. "Isso soa exatamente como o que você precisa", Isaia, disse Marcos, com a voz suave e encorajadora. "Um bom descanso longo fará maravilhas por você. Você tem parecido tão abatido ultimamente." "Planejo tomar logo após o jantar", eu disse, jogando nas mãos dele. "Só quero dormir a noite toda. Sem acordar, sem pesadelos, apenas silêncio." Marcos assentiu, estendendo a mão na geladeira para pegar uma cerveja. Ele virou as costas para nós, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Ele estava fazendo as contas. Se eu tomasse a pílula às 8, estaria inconsciente às 9. Isso lhe dava uma enorme janela de oportunidade. Ele não precisaria correr, ele poderia levar o tempo que quisesse. Ele se virou, sorrindo. "Bem, vamos fazer um jantar agradável então. Algo pesado para ajudar o remédio a descer. Vou grelhar alguns bifes." "Isso soa adorável", eu disse. Observei-o se mover pela minha cozinha, interpretando o papel do genro zeloso. Ele estava se sentindo confiante agora. As variáveis estavam se alinhando a seu favor. O velho estava medicado. A esposa estava confiante. A casa estava quieta. Ele não tinha ideia de que lá em cima, na gaveta que ele tanto cobiçava, um pesadelo mecânico estava esperando por ele. Ele não tinha ideia de que a pílula para dormir na minha sacola era, na verdade, um suplemento vitamínico suave que eu tinha trocado no frasco dentro do carro. Eu não ia estar dormindo.
Eu ia estar bem acordado, deitado no escuro, segurando um castiçal de latão pesado debaixo do edredom, esperando a sirene gritar. A armadilha estava montada, o palco estava vestido. Agora, tudo o que tínhamos a fazer era esperar a cortina subir para o ato final da carreira de Marcus Thorne como gênio do crime. Os bifes estavam mal passados, exatamente como eu costumava gostar, mas naquela noite cada mordida parecia mastigar serragem. Sentamos à mesa da cozinha sob o brilho quente da luz do teto, um quadro de uma família feliz que era completamente fraudulento. Marcus estava maníaco de energia, falando rápido, rindo alto demais de piadas que não tinham graça. Ele cortava sua carne com precisão agressiva, sua faca raspando contra o prato de porcelana em um ritmo que deixava meus dentes nervosos. Você tem que provar este cabernet, Isaiah insistiu Marcus, empurrando uma taça em minha direção. Ele respira muito bem. Abri 1 hora atrás só para você. Balancei a cabeça gentilmente. Sem álcool para mim hoje à noite, Marcus. Não com a nova medicação. O farmacêutico foi muito específico, um comprimido e direto para a cama, sem misturas. Marcus pareceu desapontado, seus olhos disparando para a garrafa de vinho e depois de volta para mim. Ele provavelmente esperava baixar minhas defesas com álcool antes de dar o golpe nocauteador, mas se recuperou rapidamente. Certo, certo. Segurança em primeiro lugar. Você está sendo inteligente. Kendra estava quieta, empurrando a comida pelo prato. Ela parecia exausta, desgastada pelo estresse da mudança e pela tensão sutil que irradiava de seu marido. Ela me pegou olhando para ela e ofereceu um sorriso fraco. Você tem certeza de que está se sentindo bem, pai? Você parece um pouco pálido. Estou apenas pronto para aquele longo sono, querida, eu disse, enfiando a mão no bolso e puxando o frasco de prescrição cor de âmbar. Fiz um show de chacoalhá-lo, deixando o som das pílulas ecoar na cozinha silenciosa. Vou tomar isso logo após a sobremesa e me recolher. Marcus observava o frasco como uma cobra observando uma flauta. Esse é o espírito, disse ele. Apague de vez. Literalmente. Depois que terminamos de comer, fui para a sala de estar e afundei na minha poltrona. Marcus desapareceu na cozinha, alegando que queria limpar. Mas eu sabia a verdade. Ouvi os sons das portas dos armários abrindo e fechando, o tilintar de vidro, o ruído distinto de trituração de um pilão que eu mantinha no porta-temperos. Ele não estava limpando, ele estava cozinhando. Ele surgiu 5 minutos depois, carregando uma bandeja com 3 canecas. Chocolate quente, anunciou ele, sorrindo largamente. Uma bebida reconfortante para uma noite chuvosa. Fiz o seu com água em vez de leite, Isaiah. Mais leve para o estômago por causa da pílula. Ele colocou a caneca fumegante no porta-copos ao meu lado. O líquido era escuro e espumoso. Inclinei-me para cheirá-lo. Por baixo do cheiro rico de cacau em pó, meu nariz treinado captou um leve amargor químico, calcário e metálico. Ele tinha moído algo potente, provavelmente benzodiazepínicos ou sobras de seu próprio estoque de remédios para a ansiedade e misturado na bebida. Ele não estava correndo riscos, ele queria dobrar a dose. A pílula falsa que eu estava prestes a tomar, mais esse coquetel químico, ele me queria em coma. Obrigado, Marcus, eu disse, pegando a caneca. Minhas mãos tremiam levemente, derramando algumas gotas no pires. Alcancei o frasco de comprimidos novamente, tirei a tampa e peguei um dos suplementos vitamínicos inofensivos que eu tinha trocado mais cedo. Coloquei na língua, fiz um movimento dramático de engolir e então levei a caneca aos lábios. Marcus parou de respirar. Ele estava inclinado para a frente em seu assento, seus olhos fixos na minha garganta. Inclinei a caneca, deixando o líquido quente tocar meus lábios, mas mantendo minha boca fechada com força. Fingi um gole, depois baixei a caneca com um suspiro satisfeito. Delicioso, eu disse. Marcus exalou. Uma longa e lenta liberação de tensão. Segurei a caneca por mais 10 minutos, tomando pequenos goles falsos enquanto a conversa divagava.
Quando Marcos se virou para olhar a televisão, despejei o conteúdo da caneca na grande samambaia que ficava ao lado da minha cadeira. O solo absorveu o líquido escuro instantaneamente e coloquei a caneca vazia de volta na bandeja. Acho que está fazendo efeito, murmurei, deixando minhas pálpebras caírem. Nossa, isso foi rápido. Marcos se virou para olhar para mim, seu rosto uma máscara de antecipação predatória. Você deveria subir, Isaiah. Não lute contra isso. Apenas deixe-te levar. Lutei para ficar de pé, balançando dramaticamente. Agarrei o braço da poltrona para me apoiar, deixando minhas pernas cederem apenas o suficiente para vender a performance. Kendra se levantou para me ajudar, mas Marcos a puxou de volta. Deixe-o ir, amor, disse ele suavemente. Ele precisa fazer isso sozinho, ele tem a dignidade dele. Arrastei-me em direção à escada, arrastando os pés. Boa noite a todos, eu disse com a voz arrastada. Vejo vocês de manhã. Durma bem, Isaiah, gritou Marcos. Sua voz era alegre, quase triunfante. Subi as escadas, um degrau pesado de cada vez. Pausei no patamar, ouvindo. Lá embaixo, ouvi Marcos dizer algo para Kendra, seu tom áspero e autoritário. Ele já estava assumindo o comando, já estava celebrando sua vitória. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Não tranquei. Uma porta trancada o forçaria a arrombá-la, e eu queria que ele entrasse suavemente. Eu queria que ele se sentisse bem-vindo. Desliguei a luz principal, mas deixei o abajur do corredor aceso, lançando uma fresta de iluminação através da fresta da porta. Então me movi rapidamente, troquei de roupa para o pijama e puxei as cobertas. Arrumei os travesseiros para apoiar minha cabeça levemente, me dando uma visão clara da cômoda, sem parecer que eu estava acordado. Deslizei para baixo do edredom, totalmente vestido por baixo do pijama de flanela. Eu tinha o castiçal de latão da lareira agarrado na minha mão direita, escondido sob os lençóis. Era pesado, sólido e capaz de quebrar ossos, se necessário. Então, a espera começou. Deitar no escuro é uma forma única de tortura quando você sabe que uma ameaça está chegando. Seus sentidos entram em overdrive. O zumbido da geladeira lá embaixo soava como um gerador. O vento lá fora soava como passos. Foquei na minha respiração, mantendo-a lenta e rítmica, imitando o sono profundo de quem está medicado. Às 10 horas, as luzes lá embaixo se apagaram. Ouvi Kendra e Marcos subirem as escadas. Eles pararam do lado de fora da minha porta. Ele está apagado, sussurrou Marcos. Consigo ouvi-lo roncando. Eu não estava roncando, mas soltei uma respiração suave e ruidosa para confirmar o viés dele. Pobre pai, sussurrou Kendra de volta. Ele parece tão frágil ultimamente. Ele é apenas velho, amor, disse Marcos, guiando-a para longe. Vamos dormir um pouco. A porta do quarto deles fechou e a casa mergulhou no silêncio. Verifiquei os ponteiros brilhantes do meu relógio. 10h15. Marcos esperaria. Ele precisava ter certeza de que Kendra estava dormindo. Ele precisava ter certeza de que eu estava no fundo do abismo químico que ele pensava ter criado. Ele esperaria até a hora das bruxas. Fiquei ali deitado por horas, meus músculos com cãibras pela imobilidade. Repassei cada variável na minha cabeça, a tensão na linha de pesca, o ângulo do canhão de glitter, a vida útil da bateria na câmera, a arma no porta-luvas dele. E se ele tivesse trazido a arma com ele? E se ele decidisse me silenciar permanentemente apenas para garantir? Meu aperto aumentou no castiçal. Se eu visse uma arma, não esperaria pela armadilha. Eu gritaria, eu jogaria o castiçal, eu lutaria com tudo o que tinha, mas meu instinto me dizia que ele não traria a arma a menos que as coisas dessem errado. Ele era um covarde. Covardes preferem o caminho de menor resistência. Ele queria um roubo silencioso, não uma cena de assassinato. 1 hora passou. Então 2. O silêncio na casa era pesado, sufocante, parecia o ar antes de uma tempestade. Então, às 2h43, eu ouvi o clique suave da porta do quarto de hóspedes se abrindo.
Meu coração martelava contra as costelas, mas forcei meu corpo a permanecer inerte. Fechei os olhos pela metade, espiando através dos cílios. Uma sombra se desprendeu da escuridão do corredor. Ela se moveu silenciosamente pelas tábuas do assoalho, parando exatamente no ponto que costumava ranger. Ele conhecia a casa. Ele tinha feito o dever de casa. A sombra parou na minha porta e vi uma mão empurrá-la ainda mais. Marcos estava lá, recortado pelo fraco luar da janela do corredor, vestido de preto, usando luvas. Ele ficou perfeitamente imóvel por um minuto inteiro, ouvindo minha respiração. Soltei um ronco longo e trêmulo, seguido por um estalo suave dos lábios. Satisfeito, ele entrou no quarto. Ele não olhou para mim, ele olhou direto para a cômoda. Ele se moveu em direção a ela com um foco aterrorizante. Ele não era mais meu genro. Ele era um parasita, vindo para se alimentar, e eu observei-o alcançar a cômoda. Observei sua mão se estender em direção ao puxador da segunda gaveta, e meus músculos se contraíram, prontos para agir. O tempo de espera tinha acabado, a lição estava prestes a começar. O puxador de latão da gaveta estava frio sob os dedos enluvados de Marcos. Observei através dos meus cílios enquanto ele respirava fundo, preparando-se para o crime. Ele não estava apenas abrindo um móvel. Ele estava cruzando um horizonte de eventos moral do qual não haveria retorno. Ele puxou. A gaveta deslizou em seus trilhos bem lubrificados, suave, silenciosa, até atingir a marca de 3 polegadas. A linha de pesca ficou esticada, o pino se soltou da sirene. O gatilho com mola liberou o cilindro de ar comprimido. O barulho que se seguiu não foi um som, foi uma agressão física. A sirene de 130 decibéis gritou no pequeno quarto com o tom de uma alma penada morrendo. Era alto o suficiente para vibrar os dentes no crânio, alto o suficiente para embaralhar pensamentos e induzir pânico primal instantâneo. Simultaneamente, o canhão disparou. Bum! Uma nuvem densa de poeira metálica irrompeu da gaveta a 110 km por hora. Não foi um sopro suave de material de artesanato, foi um tiro de espingarda de partículas de prata, ouro e vermelho sangue. A força do ar comprimido atingiu Marcos bem no peito e no rosto, jogando seu cabelo para trás e cobrindo sua pele instantaneamente. Ele tropeçou para trás como se tivesse levado um tiro, arranhou os olhos, com a boca aberta em um grito silencioso que foi abafado pelo lamento eletrônico da sirene. Ele tropeçou nos próprios pés e bateu na parede, um fantasma cintilante na escuridão. Esperei exatamente 3 segundos. Então estendi a mão e toquei no abajur de cabeceira. A luz inundou o quarto. Marcos estava pressionado contra a parede perto da porta, o peito arfando. Ele era uma obra-prima de humilhação. O floco de metal automotivo ultrafino tinha feito seu trabalho perfeitamente. Ele estava coberto por uma espessa camada de poeira brilhante, estava em seus cílios, estava em seu nariz. Grudava no tecido de sua roupa tática preta como uma segunda pele. Ele parecia ter sido mergulhado em poeira estelar líquida. Sentei na cama, apertando o edredom contra o peito, fingindo o terror de um velho acordado no susto. O que está acontecendo? Gritei sobre a sirene estridente. Quem está aí? Marcos olhou para mim, com os olhos arregalados e brancos em seu rosto brilhante. Ele tentou falar, mas o barulho era ensurdecedor. Ele acenou com as mãos freneticamente, enviando pequenas nuvens de poeira dourada para o ar. Alcancei a parte de trás da mesa de cabeceira e puxei o interruptor que eu tinha instalado para a sirene. O silêncio que correu de volta para o quarto foi quase tão violento quanto o barulho. Deixou um zumbido em nossos ouvidos que parecia pressão. Marcos, engasguei, estreitando os olhos para ele. É você? Por que você está brilhando? Ele olhou para as mãos, olhou para o peito, limpou o rosto, espalhando o glitter em uma máscara metálica. Gaguejou ele, com a voz trêmula. Ouvi um barulho. Do fim do corredor, veio o som de passos correndo, rápidos, em pânico. Kendra estava vindo. Os olhos de Marcos dispararam para a porta, e depois de volta para mim, ele estava encurralado, ele sabia disso.
Ouvi um barulho, repetiu ele, mais alto desta vez, tentando encontrar apoio na mentira. Achei que alguém estava invadindo. Vim te proteger. Me proteger? Perguntei, minha voz tremendo com falsa confusão. Explodindo, a porta se escancarou. Kendra estava lá em sua camisola, com o cabelo bagunçado e um taco de beisebol nas mãos. Ela olhou de mim para a janela, pronta para lutar contra um intruso. Então ela viu o marido. Ela baixou o taco lentamente e sua boca se abriu. Marcos, ela sussurrou. O que diabos é isso? Marcos se endireitou, tentando recuperar algum fragmento de dignidade, apesar de parecer uma bola de discoteca rejeitada. Amor, disse ele, sem fôlego. Está tudo bem. Eu estou bem. Ouvi um estrondo. Acho que havia um intruso. Entrei para ver como o Isaiah estava e algo disparou. Uma armadilha. Uma armadilha, repetiu Kendra, entrando no quarto. Ela olhou para a gaveta da cômoda aberta, viu a linha de pesca pendurada, viu o cilindro vazio. Então ela olhou de volta para Marcos, que estava literalmente irradiando luz de cada centímetro de seu corpo. Pai, disse ela, virando-se para mim. Você está bem? Estou confuso, querida, eu disse, apertando meu peito. Tomei meu remédio. Estava dormindo. E então, o mundo explodiu. Pensei que a casa estava caindo. Por que você está coberto de glitter, Marcos? Perguntou Kendra, sua voz ganhando um tom de nitidez. Eu já te disse, retrucou Marcos, escovando agressivamente a manga da camisa. Isso apenas espalhou a prata mais profundamente na trama da camisa. Eu entrei e isso disparou. Seu pai deve ter armado alguma coisa. Isso é loucura. Quem coloca uma bomba no quarto? É um dispositivo de segurança, eu disse inocentemente. Para os objetos de valor. Li sobre isso em uma revista. Só deve disparar se alguém abrir a gaveta onde fica a chave do cofre. O silêncio que se seguiu àquela frase foi pesado. Kendra olhou para a gaveta, olhou para o buraco da fechadura. Ela olhou para a mão de Marcos, que estava coberta de glitter vermelho. O mesmo glitter vermelho que estava empoeirando o puxador da gaveta. Você abriu a gaveta, disse ela. Não era uma pergunta. Não disse Marcos rápido demais. Não, eu estava apenas perto dela. O intruso deve ter acionado e corrido pela janela. A janela está fechada, Marcos, apontei gentilmente. E trancada. Marcos girou para olhar a janela. Estava de fato pintada e fechada, intocada. Kendra deu um passo mais perto dele. O cheiro de propelente queimado e ozônio pairava no ar. Ela olhou para o rosto dele, para a maneira como o glitter contornava o suor em seu lábio superior. Não havia intruso nenhum, disse ela, com a voz tremendo. Você era o intruso. Marcos riu, um som agudo e nervoso. Isso é ridículo. Por que eu invadiria o quarto do seu pai? Eu moro aqui. Eu estava verificando como ele estava. Ele é velho, Kendra. Eu queria ter certeza de que ele estava respirando. Então você verificou a respiração dele abrindo a gaveta privada dele? Perguntou Kendra. A gaveta onde ele guarda os documentos financeiros? A gaveta onde ele guarda a chave do cofre. Eu estava procurando um termômetro, mentiu Marcos. Ele parecia febril. Pensei que você tinha dito que ouviu um barulho e interrompi. Qual é a verdade, Marcos? Você ouviu um barulho ou achou que eu estava com febre? Marcos me fuzilou com um olhar. Se olhares pudessem matar, eu estaria morto antes de cair nos travesseiros, mas ele não podia me tocar. Não com a esposa parada ali segurando um taco de beisebol. Você está me confundindo, cuspiu Marcos. Estou em choque. Uma bomba acabou de explodir na minha cara. Era confete, corrigi. E só dispara se você puxar o puxador 3 polegadas. Eu medi. Kendra olhou para mim e vi a realização atingindo-a como um golpe físico. As peças estavam se encaixando. As perguntas sobre as fechaduras, a obsessão com minhas finanças, o despejo repentino. E agora, o marido dela parado no meu quarto às 3 da manhã, pego em uma armadilha projetada para um ladrão. Ela olhou para Marcos com uma mistura de horror e desgosto. Você estava roubando ele. Ela sussurrou. Não, gritou Marcos, vocês são loucos. Vocês dois são loucos. Eu sou a vítima aqui.
Fui agredido. Você está usando luvas, disse Kendra. Marcus congelou. Ele olhou para as mãos. Ele estava de fato usando luvas táticas pretas. Por que você está usando luvas para verificar uma febre, Marcus? Perguntou ela, com lágrimas brotando nos olhos. Por que você está usando luvas para investigar um barulho de pijama? Tenho má circulação, gaguejou Marcus. Suas mentiras estavam desmoronando, virando pó, assim como o glitter caindo de seu cabelo. Kendra balançou a cabeça lentamente. Você está mentindo. Você tem mentido sobre tudo. O rosto de Marcus endureceu. O pânico foi substituído por uma raiva fria e desesperada. Ele percebeu que a atuação de bom moço não estava funcionando. Ele percebeu que não podia usar seu charme para se livrar de estar coberto de evidências forenses. Tudo bem, disse ele, sua voz caindo para um rosnado ameaçador. Você quer a verdade. A verdade é que seu pai é inapto. Olhe para isso. Ele monta explosivos no quarto. Ele é perigoso, Kendra. Eu estava tentando encontrar os papéis dele para que pudéssemos conseguir ajuda para ele. Eu estava tentando te proteger de um velho senil que vai incendiar esta casa. Sentei-me mais ereto na cama, abandonando completamente a atuação de confuso. Olhei Marcus bem nos olhos. Eu não sou senil, Marcus, eu disse, minha voz firme e fria. E não sou eu quem deve $80.000 ao grupo Checkmate em Newark. Marcus ficou pálido por baixo do glitter. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Kendra olhou para mim. O que você disse, pai? Alcancei meu telefone na mesa de cabeceira. Acho que é hora de pararmos de fingir, eu disse. Marcus não está aqui para nos proteger, Kendra. Ele está aqui porque tem 48 horas para pagar uma dívida de jogo ou perde os joelhos. E ele decidiu que minhas economias de vida eram seu cofrinho. Mentiras! Gritou Marcus, avançando em direção à cama. Kendra entrou na frente dele, levantando o taco. Afaste-se, gritou ela. Não toque nele. Marcus parou, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam selvagens. Ele olhou para o taco, depois para mim, depois para a porta. Ele estava calculando suas chances, imaginando se ainda poderia assumir o controle da situação, mas ele tinha esquecido da câmera. Sorria, Marcus, eu disse, apontando para o carregador USB na parede. Você está na câmera escondida, e a polícia já está a caminho. O LED da câmera pulsando com um ritmo vermelho constante era a única coisa se movendo no quarto por um longo momento sem fôlego. Marcus encarou o pequeno dispositivo plugado na tomada. Seu cérebro lutando para compreender que seu carregador anônimo era na verdade uma testemunha. A arrogância que o definira por meses, a pose de tubarão de Wall Street em um lago de peixinhos, evaporou instantaneamente. Em seu lugar estava o medo cru e nu de um homem percebendo que a rede estava se fechando ao seu redor enquanto ele estava ocupado admirando seu próprio reflexo. Você blefou, sussurrou Marcus, embora sua voz não tivesse convicção. Você está blefando. Isso é apenas um carregador. Toquei na tela do meu telefone e um feed ao vivo do quarto apareceu. Mostrava Marcus em visão noturna de alta definição, coberto de glitter, parecendo um animal encurralado. Eu não blefo, Marcus, eu disse, balançando as pernas para o lado da cama e me levantando. Meus joelhos não tremiam, minhas costas não se curvavam. Eu estava em minha altura total, 1,80 m de raiva e disciplina. Passei 40 anos construindo casos contra homens mais inteligentes que você, homens que sabiam como cobrir seus rastros. Você deixou pegadas na neve e achou que ninguém notaria porque estava usando sapatos caros. Kendra me observava, com os olhos arregalados. Ela estava vendo uma versão de seu pai que não via desde a infância, o homem que costumava chegar tarde em casa, com arquivos debaixo do braço e um olhar de aço. Pai, perguntou ela, com a voz trêmula. Você sabia? Eu sabia de tudo, querida, eu disse suavemente, sem tirar os olhos de Marcus. Caminhei até a mesa de cabeceira e peguei o dispositivo de gravação que eu tinha recuperado mais cedo. Mas você precisa ouvir isso.
Você precisa ouvir como seu marido fala sobre você quando acha que ninguém está ouvindo. Não, gritou Marcus, dando um passo à frente. Não se atreva a tocar isso. Kendra levantou o taco novamente, apontando-o diretamente para o peito dele. Deixe-o tocar, Marcus. Se você der mais um passo, eu vou balançar isso, e prometo que não vou errar. Marcus congelou. Ele olhou para o taco, depois para o rosto da esposa. Ele viu algo lá que o aterrorizou mais do que a polícia. Ele viu a morte do amor. Ele viu a determinação fria e dura de uma mulher que cansou de ser enganada. Apertei o play. O áudio estava cristalino no silêncio do quarto. A voz de Marcus encheu o ar pingando desprezo. Não se preocupe com a esposa. Ela é sem noção. Ela acha que sou a única coisa mantendo esta família unida. Quando ela perceber que o dinheiro acabou, estaremos na Costa Rica. Kendra soltou um pequeno som estrangulado, como se tivesse levado um soco no estômago. Mas eu não parei a gravação. Deixei tocar. Se ele acordar, o problema é dele. Eu tenho a Sig Sauer no meu porta-luvas. Se ele acordar e vir um homem mascarado segurando uma peça, o coração dele provavelmente vai parar sozinho. Seria uma misericórdia. Na verdade, a gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o barulho da sirene. Era espesso com o peso do assassinato. Você ia matar ele, sussurrou Kendra. O taco em suas mãos começou a tremer, não de fraqueza, mas pela força de sua raiva. Você tem uma arma no nosso carro. Você trouxe uma arma para a casa do meu pai. Marcus levantou as mãos cobertas de glitter em um gesto de rendição. Amor, eu estava apenas falando. Eu estava estressado. Eu nunca usaria de verdade. Eu estava apenas tentando falar grosso com os caras a quem devo dinheiro. Você sabe como eu fico. Você ia assistir ele morrer, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Você chamou isso de misericórdia, e você tentou ajudar a acontecer, não tentou? Eu disse, cortando as desculpas dele. Peguei meu telefone novamente e abri o arquivo de vídeo da câmera da cozinha. Virei a tela para Kendra. Assista isso, eu disse. O vídeo mostrava a cozinha mais cedo naquela noite. Mostrava Marcus parado no balcão fazendo chocolate quente. Mostrava ele olhando por cima do ombro para garantir que o caminho estava livre. Mostrava ele tirando um pequeno pacote do bolso e despejando um pó branco na minha caneca. Mostrava ele mexendo vigorosamente, com o rosto fixo em uma linha sombria de determinação. Ele te drogou, engasgou Kendra, soltando o taco. Ele bateu no chão com um baque surdo. Você bebeu aquele chocolate quente, pai. Ai, meu Deus. Precisamos te levar para um hospital. Eu não bebi, assegurei a ela rapidamente. Despejei na samambaia, mas a intenção estava lá. Ele tentou me dar uma overdose de sedativos para poder me roubar em paz. Isso não é roubo, Marcus, eu disse, minha voz crescendo. Isso é tentativa de envenenamento. Isso é agressão premeditada a uma pessoa idosa. No estado da Geórgia, isso acarreta uma sentença mínima obrigatória que fará suas dívidas de jogo parecerem uma multa de estacionamento. Marcus recuou até bater na cômoda. Ele parecia encurralado, pequeno e patético. O glitter que o cobria não era mais engraçado, parecia os escombros de uma vida que havia explodido. Eu tive que fazer isso, ele soluçou, sua compostura finalmente se despedaçando completamente. Vocês não entendem quem são essas pessoas. Eles são monstros. Eles me mandaram fotos suas, Kendra. Me mandaram fotos de você entrando na biblioteca. Eles disseram que machucariam você se eu não pagasse. Então você decidiu machucar meu pai, disse Kendra, com a voz mortalmente silenciosa. Você decidiu sacrificá-lo para se salvar. Eu fiz isso por nós, implorou Marcus. Eu fiz isso para salvar nosso futuro. Você fez isso porque é um covarde, eu disse, minha voz ecoando no quarto pequeno. Você apostou sua vida, e quando a conta chegou tentou pagá-la com o meu sangue. Você não é uma vítima, Marcus. Você é um predador que foi pego em uma armadilha feita para ratos. O som das sirenes começou a sangrar para dentro do quarto vindo da rua lá fora.
Primeiro um lamento baixo, depois ficando mais alto, acompanhado pelo flash de luzes azuis dançando no teto. Você chamou, ele sussurrou Marcos, olhando para a janela. Você realmente chamou a polícia para sua própria família. Você deixou de ser família no momento em que planejou meu assassinato, eu disse. Marcos olhou para a janela, depois para a porta. Por um segundo pensei que ele pudesse tentar correr. Ele parecia querer fugir, arriscar a sorte na noite. Mas então ele olhou para si mesmo. Ele estava brilhando, estava coberto de prata, ouro e vermelho. Ele era um farol. Ele poderia correr para a floresta mais escura do estado, e um feixe de lanterna o encontraria a 1 quilômetro de distância. A porta da frente lá embaixo se escancarou. Eu a tinha deixado destrancada para eles. Botas pesadas trovejaram escada acima. Polícia! Uma voz rugiu. Limpem o corredor. Aqui em cima chamei calmamente. No quarto, 2 policiais uniformizados invadiram o quarto, com as mãos nos coldres. Eles assimilaram a cena instantaneamente. Um velho de pé ao lado da cama, uma mulher chorando, e um homem no canto que parecia ter sido mergulhado em um tanque de tinta metálica. Mãos onde eu possa ver, gritou o primeiro oficial, apontando seu taser para Marcos. Marcos levantou as mãos lentamente. O glitter em suas palmas brilhava sob o feixe forte da lanterna do policial. De joelhos comandou o oficial. Marcos afundou no chão. Uma nuvem de poeira subiu ao redor dele quando ele atingiu o tapete. Ele olhou para Kendra uma última vez, seus olhos implorando por algum tipo de intervenção, algum tipo de misericórdia. Kendra virou as costas para ele. Ela caminhou até mim e enterrou o rosto no meu ombro. Ela não disse uma palavra, apenas se segurou em mim enquanto os policiais avançavam, algemando as mãos de Marcos nas costas. O senhor tem o direito de permanecer calado, recitou o oficial, puxando Marcos para ficar de pé. Observei-os arrastá-lo para fora do quarto. Ele deixou um rastro de glitter no tapete, um caminho cintilante de evidências que levava direto para o banco de trás de uma viatura. Enquanto o arrastavam escada abaixo, ouvi-o começar a chorar, um som agudo de derrota total. Um dos policiais ficou para trás para tomar nossos depoimentos. Ele olhou para o canhão de confete armado na gaveta, depois para a câmera, depois para mim. O senhor fez tudo isso, senhor? Perguntou ele, com uma pitada de admiração na voz. Assenti. Passei 40 anos pegando bandidos, policial. Eu não ia deixar um dormir no meu quarto de hóspede sem seguro. O policial riu, fechando seu caderno. Lembre-me de nunca invadir sua casa, senhor. Depois que a polícia saiu, a casa pareceu estranhamente vazia. O silêncio estava de volta, mas a ameaça tinha desaparecido. Kendra e eu sentamos na beira da minha cama, cercados pelos restos da armadilha. O ar ainda cheirava a propelente e medo. Sinto muito, pai, sussurrou Kendra, enxugando os olhos. Eu trouxe ele para cá. Eu trouxe isso para a sua vida. Passei meu braço ao redor dela. Você se trouxe para a casa segura, querida. Isso é tudo o que importa. Casas podem ser limpas. Dinheiro pode ser economizado. Mas você está segura. E ele nunca mais poderá te machucar. Olhei para a gaveta aberta onde o canhão estivera. A linha de pesca pendia frouxa. A armadilha tinha disparado. Tinha funcionado perfeitamente, mas enquanto eu segurava minha filha, enquanto ela chorava pelo casamento que tinha perdido, eu sabia que a verdadeira limpeza estava apenas começando. O glitter eventualmente sairia das paredes, mas a traição deixaria uma mancha que levaria muito mais tempo para desaparecer. Fiquei na varanda da frente com o braço em volta da minha filha e observei a viatura desaparecer na curva dos velhos carvalhos. As luzes azuis refletiam no pavimento molhado, pulsando na escuridão como um batimento cardíaco desaparecendo. No banco de trás daquele carro estava sentado um homem que tinha glitter no cabelo e ruína em seu futuro. Marcus Thorne queria sair da minha casa milionário. Em vez disso, ele estava saindo como um criminoso, marcado pela própria armadilha em que entrou com os olhos bem abertos.
Os vizinhos observavam por trás de suas cortinas. Em um bairro como este, uma batida policial às 3 da manhã era escândalo suficiente para alimentar fofocas por uma década. Mas eu não me importava. Deixe-os falar. Eles viram uma tragédia. Eu vi uma vitória. Eu vi um câncer sendo cortado da minha família antes que pudesse se tornar fatal. Entre, querida, eu disse gentilmente, guiando Kendra de volta pela porta aberta. Acabou. Ele se foi. A casa estava quieta, mas era um tipo diferente de silêncio agora. Não era mais o silêncio pesado e sufocante de segredos e mentiras. Era o silêncio limpo de uma tempestade que passou. Subimos as escadas para o meu quarto. O ar ainda cheirava levemente ao propelente de ar comprimido, um cheiro metálico e penetrante que pairava nas cortinas. Passamos a hora seguinte limpando. Foi um ritual estranho e sombrio. Kendra buscou o aspirador de pó enquanto eu varria as pilhas de pó prateado e dourado. O glitter tinha ido para todos os lugares. Estava nas frestas das tábuas do assoalho. Estava debaixo da cama. Estava empoeirando o topo dos meus porta-retratos. Ele nunca vai conseguir tirar isso dele, disse Kendra, com a voz oca, enquanto observava o aspirador sugar os destroços cintilantes. Não, eu disse. Ele não vai. E nem nós. Não realmente. Essa era a verdade. O glitter era uma metáfora perfeita para a traição. Poderíamos esfregar e aspirar, mas por anos ainda encontraríamos manchas dele em lugares inesperados. Um flash de ouro em um canto, um brilho de prata em uma jaqueta. Lembretes de que havíamos deixado um ladrão entrar em nosso santuário. Os meses seguintes foram um borrão de emoções legais e cura silenciosa. O grupo Checkmate, ao saber que seu devedor estava sob custódia policial e enfrentando sério tempo de prisão por abuso de idosos e tentativa de envenenamento, desapareceu nas sombras. Ratos não gostam da luz de uma investigação criminal. Marcos foi deixado sozinho para enfrentar as consequências de suas escolhas. Ele aceitou um acordo judicial para evitar a sentença máxima, trocando anos de sua vida pela misericórdia de uma cela silenciosa. Kendra não o visitou. Nenhuma vez. Ela pediu o divórcio 3 dias após a prisão, assinando os papéis na minha mesa da cozinha com uma mão que não tremia. Uma tarde chuvosa de terça-feira, encontrei-a no meu escritório. Ela estava sentada à minha mesa, cercada pelos livros antigos e arquivos que eu mantinha há décadas. Ela estava lendo um livro sobre contabilidade forense, com a testa franzida em concentração. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, encostado no batente da porta. Ela olhou para cima e viu um novo aço em seus olhos. Era o mesmo olhar que eu costumava ver no espelho 30 anos atrás. "Estou aprendendo", disse ela. "Estou aprendendo a ler os números. Estou aprendendo a identificar as lacunas. Eu nunca mais quero ser cega, pai. Nunca mais quero olhar para um extrato bancário e não saber o que significa." Sorri, sentindo um calor se espalhar pelo meu peito que nada tinha a ver com o sistema de aquecimento. "Chega para lá", eu disse, puxando uma cadeira ao lado dela. "Se você vai aprender, deve aprender com o melhor. Comece com o fluxo de caixa. É aí que os segredos sempre se escondem." Passamos a primavera trabalhando juntos. Ensinei a ela tudo o que eu sabia. Ensinei como identificar uma empresa de fachada. Ensinei como reconhecer os sinais reveladores de desvio de verba. Ensinei que confiança é bom, mas verificação é melhor. Kendra absorveu tudo com uma fome que me deixou orgulhoso. Ela não era mais a vítima. Ela estava se tornando a guardiã. A casa vitoriana que Marcos chamara de mausoléu tornou-se uma escola, tornou-se uma fortaleza de conhecimento. Consertamos os degraus soltos, pintamos o acabamento, instalamos um sistema de segurança real, embora eu tenha mantido o canhão de confete em uma prateleira na garagem como lembrança. 6 meses após o incidente, sentamos na varanda, observando o pôr do sol pintar o horizonte de Atlanta em tons de roxo e laranja. Kendra segurava uma xícara de chá, olhando para o gramado que estava finalmente verde e bem cuidado novamente. "Você me salvou",
pai, disse ela suavemente, sem olhar para mim. Você sabia o que ele era antes de mim. Você deixou ele pensar que estava ganhando só para pegá-lo. Eu não te salvei, Kendra, eu disse, tomando um gole do meu café. Eu apenas acendi as luzes. Foi você quem pegou o taco de beisebol. Foi você quem disse a verdade quando importava. Ela sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. É engraçado. Ele pensou que esta casa estava caindo aos pedaços. Ele pensou que você estava caindo aos pedaços. Eu ri. Esse é o erro que os predadores sempre cometem. Eles confundem idade com fraqueza. Eles pensam que, porque a tinta está descascando, a fundação está podre. Eles esquecem que casas velhas foram construídas para durar. As luzes da rua se acenderam, lançando longas sombras pelo quintal. Senti uma profunda sensação de paz. Minha filha estava segura, minha casa estava segura, o parasita havia sido removido. A justiça havia sido feita não apenas com um martelo de juiz, mas com uma lição que duraria a vida toda. Ficamos sentados lá até as estrelas aparecerem, 2 sobreviventes em uma fortaleza construída de madeira e sabedoria. O mundo estava cheio de homens como o Marcos, cheio de pessoas procurando um alvo fácil, cheio de lobos em ternos de grife. Mas enquanto eu tivesse fôlego em meus pulmões e minha filha ao meu lado, esta casa nunca seria um alvo fácil. Seria uma armadilha esperando pelo próximo tolo que ousasse confundir bondade com fragilidade. O desespero muitas vezes usa a máscara da arrogância, mas a verdade tem uma paciência que as mentiras não conseguem superar. Uma casa protegida pela sabedoria é uma fortaleza, enquanto uma vida construída sobre o engano é meramente uma casa de vidro esperando a primeira pedra para estilhaçá-la em pó. Muitas vezes, olhamos para os idosos e vemos apenas o que o tempo levou, esquecendo o que ele deu em troca. Experiência. Marcos confundiu silêncio com senilidade e paciência com fraqueza. Ele não percebeu que um homem que resistiu às tempestades da vida sabe exatamente como identificar um lobo em pele de cordeiro. O verdadeiro poder não é sobre ameaças altas ou exibições chamativas, é a preparação silenciosa dos justos. Nunca subestime aqueles que construíram as fundações em que você pisa, pois eles sabem exatamente onde os alçapões estão escondidos. Se essa história ressoou com você, por favor, aperte o botão de curtir e se inscreva no nosso canal para mais contos de justiça servida. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já lidou com alguém que confundiu sua bondade com fraqueza? Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.